aquela pequena mulher no poço, when those scholar priests had said, well, that's the devil. He's quando aqueles sacerdotes lúcidos haviam dito, bem, ele é o diabo, a fortune teller. ele é um adivinho, He's just telling those people his fortune. ele está simplesmente lendo a sorte das pessoas, And he's a devil. e ele é o diabo. But when that little woman with that predestinated seed, Mas quando aquela mulherzinha com aquela semente predestinada, now you think that's not right, but Jesus agora você pensa que isso não é certo, said, no man can come except my Father draws him. mas Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai o traga. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amado Criador, cremos que o Senhor nos dará o pão da vida. Como o Senhor já dá um pão multiplicado, podemos comer e fartar, estar com a nossa alma abençoada através desta mensagem. Tira qualquer mal do coração de qualquer um de nós, faz uma limpeza total, para que possamos dar lugar ao Seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vivendo em duas dispensações. Bem, eu sempre uso parágrafo para dar um título. Hoje eu vou trabalhar com um título meu mesmo. Mas vamos olhar essas coisas dentro da mensagem, que eu comecei a falar alguma coisa lá no sul. Eu quero prosseguir neste pensamento de viver em duas dispensações ao mesmo tempo. Eu chamaria isto de um grande privilégio. Viver em duas dispensações, quer dizer, dois períodos de tempo, ao mesmo tempo.
As pessoas vivem sempre um período, porque não pode passar daquilo. Muitos anos dura um período, uma dispensação. Como a dispensação da lei durou milênios. Então, a pessoa vive apenas uma dispensação. Mas a dispensação da graça, falando de Abraão, Abraão no tempo dele era graça. Tem gente que diz que o dízimo é da lei. Abraão viveu antes da lei. Ele viveu um período de graça porque ele nos representa. E ele pagou dízimo de tudo, até do despojo, que eram as coisas que eles tomavam do inimigo quando ganhavam a batalha. Até aquilo ele pagou dízimo. Não estou falando sobre dízimo, mas para você notar, Abraão viveu nesse tempo da graça, mas não ficou só no tempo da graça. Abraão viveu num tempo tremendo, que foi depois a visita de Elohim. Não foi só um tempo, ele teve um grande privilégio. E nós estamos da mesma forma. Um grande privilégio. Eu vivo num grande privilégio. Você vive. Tem gente que não. Tem gente que está vivendo no tempo do privilégio e não é privilegiado. E está vivendo naquele tempo. Mas ela não alcança aquilo pela fé, não alcança por predestinação. Eles não chegam ao lugar que precisa chegar. Estão vivendo perto de nós, muitas vezes dormindo um com o outro. Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Trabalhando um com o outro. Estarão no moinho, moendo. Um será tomado, outro será deixado. Então, um tem privilégio, outro não tem. De viver em dispensações distintas, muito diferentes. Você toma uma dispensação como a da graça que Abraão viveu, ele não teve que fazer nada. Veio tudo de graça para ele. Graça é um favor imerecido. E ele não teve que fazer nada. Ele não teve que oferecer algo. Ele só recebeu. Pode dizer, mas ele ofereceu o filho. Isso está lá na frente, na última dispensação de Abraão. Mas ele conseguiu viver no período da graça, como nós vivemos. Ele conseguiu viver o período de Elohim. Se você não tiver isso como uma dispensação, um espaço de tempo, não sei nem quantas horas Elohim ficou na casa dele. Mas aquilo foi um espaço de tempo que ninguém nunca teve um privilégio daquele, de ter Elohim debaixo do carvalho, comendo com ele. Sara foi uma mulher de grande privilégio, fazer bolo para Elohim. As irmãs fazem bolo para visita. E a visita na casa de Sara era Elohim. Elohim, Billy Graham e Oral Roberts. É bom a gente ver essas coisas assim, falando de lá e de cá ao mesmo tempo. Porque lá, irmão Brana mostrou que era como Elohim, Miguel e Gabriel. Agora aqui, é Elohim, Billy Graham e Oral Roberts. Deus manifestado em carne, e os outros são anjos. Dois anjos, que é Billy Graham e Oral Roberts, e Deus, Brana, manifestado em carne. Deus estava numa carne. Sempre quando Deus está numa carne, ele chama ela de demônio. Você, não, eles aceitam ela. Não, chamar Jesus de demônio. Não aceitam.
Se o povo da primeira e segunda etapa soubesse que é Deus que está em nós, e não o diabo do jeito que eles pensam, eles nos tratariam com pão de ló, que não é grande coisa hoje. Tem que ser pão de brana. Mas como vocês conhecem isso, tratariam bem, alimentaria a gente bem, receberia bem, trataria a gente bem, mas não sabe que é Deus. Quer dizer, nós somos falsos profetas. Ou ainda diz que novo nome é brana ainda. Isso é um demônio. É doutrina do demônio. Eles têm coragem de falar. Isso são os seguidores de Brana. Você pensa bem, quem não segue Brana? Se seguidores de Brana fala do nome de Brana como sendo até uma doutrina de demônio, você pensa bem quem não segue Brana. O que vai falar? Só que eles estão tão distantes, cada um está mais distante do outro. Porque eles viveram uma dispensação, não conseguiram alcançar outra. Viveram para alcançar, mas não conseguiram entrar naquela dispensação. Usufruir dos benefícios, da revelação, da manifestação que Deus está fazendo naquela dispensação. Que o privilégio não é apenas viver. Todo mundo tem o privilégio de viver, mas vive fumando, bebendo, adulterando, mentindo. Eles têm um privilégio de viver. Mas eles não dão graças pela vida que eles têm. Eles vivem uma vida que Deus deu, que é o ar que respira, não é Satanás que dá, é Deus que dá esse ar para prostituta, para ladrão, para assassino. É Deus que dá. A vida é Deus que dá, só tem uma vida, e esta é Deus. E as pessoas não são agradecidas, por quê? Vivem uma vida natural e não é agradecida pela natural. Outros têm a oportunidade de viver a vida espiritual, entrar numa outra dimensão. Porque uma dispensação, como nós estamos vivendo aqui, parece uma outra dimensão. É um lugar que as pessoas não querem parar, não querem ler aquilo, não querem ouvir. Então é outra dimensão. É como nós estamos aqui, aqui está cheio de imagens, vozes, mulheres nuas, homens também. Está tudo por aqui. Ó. Mas qual a dimensão? A quarta dimensão. Mas nós vivemos só até a terceira. Então você não fica sabendo de nada. Está vivendo aqui, estas coisas estão passando aqui, em forma de fagulhas, depois chega no tubo do televisor, ela se ajunta. As fagulhas formam a imagem e se expõem na tela para as pessoas verem. Então está aqui, mas não vê. É uma outra dimensão. Certo? Então é a mesma coisa de uma dispensação. Que dispensação é um tempo, é um espaço de tempo. Mas em que espaço de tempo é esse que a gente não vê o que está acontecendo na outra dimensão? Para ver, você tem que ligar o televisor, você tem que buscar o canal, tem que ligar o rádio, procurar direitinho, onde não está chiando muito, você quer uma coisa limpinha, para se ouvir, você quer uma imagem boa, aí vai na televisão, tem antena, tem tudo direitinho, porque o transmissor de lá é que manda para a sua casa. Não é só a televisão, minha televisão é boa demais. Ela pega lá no rio, ela pega o que o rio manda na sua casa. Ela não pega nada mais do que está em cima da casa e que desce da antena e logo aparece na tela. É só aquilo ali, é um aparelho receptor que você tem. E tem hora que acha que é uma grande coisa. Coisa boa é você ver aquelas coisas de outra dispensação. Como a gente não pode ver aqui, mas liga um rádio, liga uma televisão, você vai ver o que você quer. O que não quer, não precisa ver. Porque isso está dentro da pessoa. Não adianta você falar, não assista novela.
mas está dentro da mulher e do homem, novela. Mas vá assistir mesmo. Olha para lá, para cá, não tem ninguém. Lá vem fulano. Santinho outra vez. Amém. Está lá dentro. Então a questão não é de falar, não faça. O indivíduo por si próprio tem que saber que agora você está recebendo, você é um aparelho receptor de Deus. E as coisas de Deus também vêm em forma de fagulhas, de coluna de fogo. E a hora que desce no tubo, no coração, se expõe na grande tela dos sentimentos. E você vê aquilo. Você diz, eu estou vendo. Você lê assim, eu estou vendo, o outro olha e não vê. Ele não consegue receber. Ele é um receptor, mas um receptor fraco. Ele não tem os privilégios que o outro tem. Então tem crente que vive muitos privilégios. Eu fico pensando em Abraão, porque é o nosso tipo, tempo da graça, sem fazer nada, recebeu. Elohim foi na casa dele, ele não precisou ficar gritando, ô Elohim, vem na minha casa, eu preciso de uma visita sua, faz alguma coisa para mim, já não pude ficar com meu sobrinho mesmo, apareça aqui. Nada, teve nem que orar. A Bíblia não diz que Abraão ficava orando para Elohim, não. Elohim que falou para Miguel e Gabriel, vamos visitar Abraão? Elohim que falou, vamos visitar meu servo Abraão. Você não tem que pedir, gritar, você tem que crer e ser uma semente eleita, que Deus venha ao seu encontro. Irmão Brandes, não é você que busca Deus, é Deus quem te busca. Tem hora que você pensa, como que Deus foi me achar? E eu escondendo que nem Zaqueu, no meio das folhas do sicômoro, de uma figueira brava, de uma religião, e ele ainda chega debaixo, desce. E a surpresa maior, quero pousar na sua casa. Não vai dar tempo nem de eu consertar o que tem em casa agora, vou ter que consertar na presença dele. A coisa vai ter que ser feita com a presença dele em casa, porque se tivesse um telefone, irmão, já ligava, Marieta, ajeita e tira as coisas erradas de um lugar que o mestre me surpreendeu, disse que vai na minha casa, quer posar na minha casa. Ele escondendo de Jesus, Jesus dizendo, eu quero estar na sua casa. E ele escondendo de Jesus. Vocês conhecem a história. É assim que Deus é. Aquele que esconde Deus lá e busca é eleito. Ele é eleito. Só que ele vai ter que passar pela decepção do conserto. A vergonha de ajeitar as coisas. E na presença de Deus. Hoje você, fulano vem, você me avisa. Quando você for em casa, me avisa. Aí dá tempo de eu ajeitar muita coisa lá. Dá tempo de eu doutrinar minhas filhas. As minhas filhas entrou para o quarto esses dias com uma visita, uma parenta, e foi lá e colocaram umas, não sei se é calça comprida ou meia calça, e tiraram umas fotos, que elas gostam disso, as meninas de 11, 12 anos, tiraram as fotos, mas elas são tão sábias que elas colocaram na internet. Aí deu tempo de irmãs verem também, como que está filho do pastor. À noite mesmo entrou no quarto, minha mulher nem viu. E eu estava fora de casa, tirou a foto e se expôs na internet com aquele maior sossego, parecendo gente do mundo. Filha de pastor. Vocês veem que mundo que vive. As crianças vivem em dois mundos também.
vão à igreja porque os pais vão, mas lá no fundo não quer nada com Deus. Lá no fundo é outras coisas. E o que os pais têm que fazer é só colocar os filhos na presença de Deus e deixar. Mas fomos lá, deu tempo, né? Mas até que hora que eu cheguei, que descobrimos e chamamos elas, agora vai apagando uma por uma aí, deixa eu ver. Perto de nós, vai apagando tudo. Mas aquilo está dentro da pessoa. Depois que apagou, os outros já tinham visto. Mas isso é bom. Isso é bom para manifestar espíritos e também, tanto na minha casa como naqueles que vêm. Que jeito que pensa, o que pensa, não é? Uns pensam, vou orar por vocês, vou ajudar em oração, para ver se converte esse coraçãozinho ruim que vocês têm aí, coraçãozinho de imundo e imundo. E gosta muito de coisas que não prestam. E se tiver um privilégio também, já faz o que tem que fazer. Isso é filho de pastor, é filho de diácono, é filho seu. Não tem nenhum bom, não. E coisa na minha casa não escondo de jeito nenhum. Olha, por que vou esconder? Pusar na internet? Aí eu posso falar na internet também agora, posso falar. Portugal está me ouvindo, talvez Estados Unidos, África, está me ouvindo. Mas na casa do Osmar, bem do Osmar, pregando que ele prega, pode parar de pregar. Medo também falou para o irmão Branco. Então para de pregar, Bill. Ele diz, não, vai ter que ter uma voz condenando essas coisas e essa é a minha. Encontrando coisa errada em casa, na igreja. Bom, as pessoas estão vivendo a sua dispensação. Vamos terminar a vida de Abraão para passar para nós aqui, porque a nossa é boa. Mas no tempo da graça de Abraão, sem precisar pedir, gritar, tudo vem de graça. Isso é nosso também. Tivemos um período de graça aí. 7 eras da igreja foi um período de graça. Você não tem que fazer nada, só crer. Aí, pastor, mas eu peço. E Abraão não fez assim, não. Abraão não ficou fazendo o que você faz. E quando os discípulos foram para o cenáculo, Jesus não falou para eles ficar lá gritando, berrando. Jesus só falou para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem gente que faz tanto barulho que Deus não desce. Porque eles pensam que tem que fazer barulho para Deus descer. Não, é o diabo que é assim. Deus você tem que ficar em silêncio, aí ele desce, aí você faz barulho. Você tem que ficar quieto. Aí Deus desce, aí você faz barulho. Mas o negócio de fazer barulho, grita, fala a língua estranha. E não tem nem intérprete. Tem igreja que usa e tem pregador no púlpito que vai lá e pronto. E não fala o português daquela língua estranha que ele falou. E o povo engole daquele jeito. E Paulo diz que é Babilônia, que é do diabo, se não tiver intérprete. Agora, se tem intérprete, é de Deus. Você fala a língua estranha, o outro interpreta, traz para o português para nós aqui, então nós ficamos sabendo o que é. Aí Paulo diz, vocês se prostram e adoram a Deus. Quando você ouve a língua estranha interpretada. Mas não vou entrar nisso também, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, o grande momento de Abraão foi receber Elohim em casa. O grande privilégio dele. Recebendo Elohim em casa. E ele diz o que para fazer. Ele. Não foi Deus que chegou lá e disse, Abraão, eu vim te visitar, mas tem uma coisa, você não faz carne não, porque eu não como. Sou sabatista. Guardo o sábado. Não como carne de porco. Quase que não come carne nenhuma hoje. Os que guardam o sábado. Aí se Deus chegasse e falasse, e conforme o bolo também, ó, e também você não traz, não fica trazendo gordura para mim não. Isso é perigoso.
Abraão quem determinou o que ele ia dar para Elohim. Abraão disse para Sara, faz 3 medidas de bolo aí. Foi lá, entre as novilhas cevadas lá, pegou uma tenra, uma nova, própria, que não tem defeito, que tem hora que chegou alguém, vamos matar um mancando ali. Chegou Elohim em casa, pegou uma novinha, carne macia, e já sacrificou e mandou seus servos preparar para Elohim. Traz manteiga. Põe manteiga aí. É aquele negócio de comer aquele pão seco, duro. É tão difícil quando a gente tem um problema no sangue, né? E não pode comer uma gordurinha tão ruim, a gente vai ficando velho, aí começa a ser privado de tantas coisas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque isso faz mal, isso entope veia, e entope mesmo. Tem que tomar cuidado. Se comer alguma coisa, precisa ter outra coisa para rebater aquela coisa. Precisa de ter. Isso, senão vai pregando nas paredes das veias e daqui a pouco ponte de safena em nós. Então, antes disso, se come alguma coisa assim, tome algum medicamento próprio para ajudar naquilo. Vai no médico, fica sabendo, certo? Não vou te medicar, não. Eu só sou pastor. Mas eu gosto de ver essa visita na casa de Abraão, Elohim. O tratamento foi debaixo do carvalho. E ele era hospitaleiro, debaixo do carvalho. E Sara ficou dentro da tenda, escutando o que Deus estava falando com o seu marido. A igreja fica por detrás do pastor, ouvindo o que Deus está falando. Se aquele pastor, Abraão, tem a visita de Elohim, que a visita que nós recebemos nesse tempo final, no século XX, foi a visita de Elohim em Brana. Irmão Brana pregou isso aí, ele só não podia falar Brana, eu posso. Ele chegou a falar para o irmão Levi, ele disse, você pode fazer uma mensagem disso daí, se você quiser, se achar por bem, faça uma mensagem disso daí. Como eu dizer, eu não posso, mas se você quiser, você pode fazer. Então, essas coisas a gente pode fazer. A gente crê, a gente vê isso da forma correta. Isso não é uma ilusão mental que nós temos, não. Isso é revelação. Isso é revelação. A outra coisa, depois de Abraão na graça, Abraão recebe Elohim. Aí vem o filho. Aí vem o arrebatamento. Certo? Vem o arrebatamento. Isso é muito bom para nós agora, a hora que vivemos. Mas vamos pensar um pouco agora nos discípulos. As fases que eles viveram, as dispensações que eles viveram. Tudo num tempo só, irmão. Dentro de 50 anos, dentro de 40, 50 anos, a pessoa passa em 3 dispensações. Deixa eu te mostrar isso. Antes de Jesus chegar, quem predominava? A lei. Jesus chegou. Quem predominou dentro de 33 anos? O Filho do Homem. Graça. Naquele dia. Mas esses que viveram no tempo da lei e no tempo de Jesus, dentro daqueles 33 anos de Jesus, quer dizer, uma pessoa podia ter 50 anos, já estava participando destas 2 dispensações. Lei final. Era um finalzinho da lei. Já começou na graça. Ministério do Filho do Homem. Que foi tremendo aquele dia. Mas Jesus morre. E passa 50 dias. Ele desce outra vez. Outra dispensação. A dispensação do Filho de Deus. E a pessoa não precisava ser muito velha para viver aquilo. Talvez com 60 anos,
estava vivendo todas aquelas dispensações. Quem tivesse 60 anos, tivesse o privilégio de receber Jesus, com 35, 40 anos, vendo Jesus, ele viveu na lei, agora aceitou Jesus. Os apóstolos foram assim. Eles viveram essas dispensações. Lei, aí chega Jesus, a graça e a verdade. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. E eles viveram esse período, e a graça estava ali com eles. Viveram mais uns dias após a morte de Jesus. Aí desce o Espírito Santo, o mesmo Deus que saiu de Cristo, desceu agora. Era o mesmo Deus. E aquele mesmo Cristo que morreu no Calvário, quando voltou no Pentecostes, ele não era uma pessoa em carne. Ele era fagulhas de línguas de fogo. É o que ele era. Quando ele encontrou com Saulo no caminho de Damasco, em Atos 9, ele era uma coluna de fogo. E a pessoa naquele espaço de tempo teve o privilégio de viver lei, graça e dispensação do Filho de Deus, que é do Espírito Santo. Essa dispensação que nós vivemos. Porque são dispensações entrelaçadas. Você saiu da lei, entrou na graça, a graça te deu o Espírito Santo. De graça. Ele nem falou, fica gritando lá em Jerusalém, ficai orando. Não, ficai em Jerusalém. E eles ficaram e aquietaram aqueles 9 dias. Porque Jesus ficou 40 dias ainda após a ressurreição, caminhando com eles. Depois ele foi assunto ao céu, para que ele pudesse descer no Pentecostes. E ele não podia descer no sábado. Por isso eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, Atos capítulo 2. Não no sábado, porque o Espírito Santo não podia descer no sábado, porque ele é 50. E o sábado daria 49. 7 vezes 7, 49. 7 sábados. 49. Então ele desceu, o Espírito Santo desceu nos 50, porque ele é Pentecostes. Por isso que é chamado Pentecostes, quer dizer 50. Foi quando Deus desceu. Aquele mesmo Deus que morreu. Vou e venho para vós. Quer dizer, morri, vou para o Pai e venho para vós. É o mesmo. Vou para o Pai, isto é, eu estou em carne. Vou voltar à condição de Logos, Espírito Santo, e vou descer outra vez sobre a igreja. Aí ele desceu no dia de Pentecostes. Foi e voltou. Tem gente que aplica isso para a segunda vinda. Não, isso, vou e volto, venho para vós, era exatamente o dia de Pentecostes. Era aqueles 50 dias só, após a ressurreição. Ele já estava de novo na igreja. Então, um grande privilégio que eles tiveram. Mas se você notar agora, durante as 7 eras da igreja, eles tiveram o privilégio de viver uma era, um tempo. Mas as 7 eras da igreja é conhecida como a dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo. 7 eras. É um período de 7 eras da igreja, durou quase 2000 anos. Então as pessoas não tiveram o privilégio de viver mais dispensações. Quem viveu nos dias de Paulo, viveu a sua dispensação naquele dia. Depois viveu nos dias de Irineu, é só aqueles dias. E tudo na mesma dispensação do Espírito Santo, da graça. Agora, vai chegando para o nosso tempo, outra vez a coisa fica boa. É privilégio. Mas se você volta lá atrás um pouquinho e vê o povo que andou com Jesus, se ele andou com Jesus e não foi ao Pentecostes, ele perdeu a dispensação do Espírito Santo. Eles podem dizer, eu ouvi Jesus. É como dizer, eu andei com Brana.
Mas se eles não caminham até a revelação dos 7 trovões, eles perderam. Eles perderam uma dispensação, eles perderam um espaço de tempo, eles perderam a revelação daqueles dias. Talvez você pode não me entender, porque você vai em algumas Bíblias, principalmente a Bíblia Vida, você vai encontrar ali várias dispensações. E a que eu estou falando não está na Bíblia Vida, está na revelação do profeta, está naquilo que nós aprendemos. Entende? E tem muito mais vida, tem muito mais vida isso daqui. Agora, encontra isso, eu tenho alguma coisa que vocês já conhecem, que eu já preguei sobre a Santa Convocação, e que o irmão Branham diz no parágrafo 193, do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ele diz assim, no meio do parágrafo, ele diz, no 8º dia, Jesus se levantou dos mortos para a nossa justificação. Depois do 7º sábado, ou 7 dias, as 7 eras da igreja, Jesus se levantou dos mortos. É a mesma coisa de você vê-lo novamente, ressurreto, agora, nos nossos dias, porque já passou as 7 eras da igreja, ressurreto, isto é, uma mensagem viva como teve naquele tempo. Isto é uma ressurreição, provando para nós. 8º dia, o qual é uma santa convocação. Ele ressuscitou no 8º dia, que é o primeiro dia da semana. E naquele primeiro dia da semana já era uma santa convocação. Era um chamamento para a festa que sempre acontecia entre os judeus. E agora era uma festa, porque era o primeiro dia da semana. Eles disseram, ele não está lá mais. Ele não está no sepulcro. Ele já ressuscitou. Amém. Vocês veem uma santa convocação, o qual é o primeiro dia, vem? Você, de fato, passou ao longo do tempo e caiu na eternidade novamente. Porque você vem, um período de 7 dias, 7 eras da igreja, quando chega no 8º, o irmão Branham mostra isso, já não é o 8º mais, é a eternidade. Quando você chega no 8º, porque não existe o 8º, você vem no primeiro dia até no 7º, que é o sábado. O 8º é o primeiro dia outra vez. Isso é um círculo interminável. Isto é o 8º, que está mostrando eternidade. Quando você lê isso na Bíblia, no 8º dia é a eternidade, porque o dia só vai até 7. O 8º é a eternidade, quer dizer, voltou ao primeiro outra vez. Você vai novamente até sábado, o domingo é um nome romano. O verdadeiro nome é o primeiro dia da semana. Você pode ver que segunda já é o segundo. O domingo eles colocaram. É um nome romano. Quando você passa o sábado, você entra na eternidade outra vez. Assim as 7 eras da igreja. Quando você passou as 7 eras da igreja, que você caminhou na graça, no batismo do Espírito Santo, quando terminou as 7 eras da igreja, que entrou o 8º, não existe o 8º. Aí o irmão Branham vem na mensagem do primeiro selo 90, 91, ele diz, não há mais eras depois de Laodiceia. É a última era, porque tem que voltar ao primeiro outra vez. Por isso, o mensageiro teria que vir na 7ª era para nos converter de volta à primeira era outra vez. De volta à palavra original, que é a primeira era dos apóstolos. Por isso que a mensagem vem no batismo em nome de Jesus Cristo, batismo com o Espírito Santo, posicionando a mulher em seu lugar na igreja, calada, o homem também em seu devido lugar, para saber como que ele pode ser um ministro, um diácono e assim por diante. Aí vocês têm tudo isso dentro da própria Bíblia Sagrada e a mensagem do profeta. Deixa eu passar por mais alguma coisa aqui para te mostrar. Não guardando dias ou guardando sábados e luas novas e coisas como essas, mas tem passado, mudou sua forma, não aniquilou, glória, mas passou da morte à vida. Oh, o que a Bíblia nos ensina, passou de uma a outra. Então é tão bom a gente poder passar de uma era para outra era, de uma dispensação para outra dispensação, viver um tempo suficiente na terra de passar de uma era para outra.
Você vê quem viveu na era de Lutero, já era difícil viver na era de Wesley. Porque é uma era que se estende por muitos anos. Mas se ele entrou no finalzinho da era, ele já vai ter que cheirar o Wesley. Entendeu? Ele vai ter que começar a cheirar o Wesley, porque ele veio nascendo no final da era de Lutero. Depois, no final da era de Wesley, chegou os irmãos pentecostais, por volta do ano 1900. Aí os irmãos pentecostais aparecem. Por quê? Era a era deles. Passou a justificação, o tempo de Lutero, já 500 anos atrás. O tempo da santificação, a era de Wesley, mais ou menos 200, 300 anos atrás. E a era pentecostal, já 100 anos. Ficou para trás também. A era pentecostal, 100 anos. E quem viveu bem no tempo do irmão Branham, teve o privilégio de participar também das eras da igreja e receber a mensagem do Filho do Homem e receber Apocalipse 10. Irmãos, é uma mudança tremenda, é uma dispensação que você tem que sair. Conforme o irmão Branham ensina aqui na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura 108, ele diz, ao terminar a era de Laodiceia, entra o Filho do Homem. Era só terminar aquela era. E uma era é uma dispensação. Mas como a dispensação da graça durou 7 eras, fica como uma dispensação. É 7 eras vivendo na graça. Mas quando chegou, depois dos pentecostais, quem nasceu bem perto dos dias do irmão Branham, participou de tudo isso daí. Mais dispensações. Participou da graça e outra vez entrou a era do Filho do Homem. Uma repetição de escritura que o povo não percebe, que o próprio Jesus diz em São Lucas 17, 26 a 30, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. E isso aconteceu no tempo do irmão Branham, há 50 anos atrás, que essas coisas aconteceram. Nós estamos numa extensão destes dias, mas o dia que aconteceu foi lá atrás. Deus prometeu fazer essas coisas, revelar sua palavra, está tudo lá atrás. Volta de 1965, terminou toda a revelação. Tudo que Deus tinha, que estava escondido, foi revelado até 24 de dezembro de 1965. No dia que o irmão Branham morreu. Estava tudo revelado. Não ficou nada para trás. Eles dizem, mas ninguém sabe o novo nome. Não sabe, só você lê os selos. Irmão Branham diz que os 7 trovões está revelado nos selos e que o novo nome está nos trovões. Então procura dentro dos selos. Você vai achar, mas eu procuro lá, eu não acho, por certo, você não crê no HM. Se você tivesse uma luzinha, aí você não quer nem o fio da meada, eu quero te mostrar o fio da meada. Se você escutar um CD que nós pregamos, já mostra o fio da meada, você não vai precisar muita coisa mais depois. Você começa a trabalhar sozinho e vai, que é uma beleza. Mas tem que aprender primeiro, tem que aprender. É como aquele saco de linho que se abre. Tem um lado que você pode pegar o barbantinho, você peleja e não sai. Tem gente que está só nessa ponta. Não desata, a coisa não abre. Selos não abrem para eles. Eles pegam o lado oposto. Vira aquele saquinho, vira ele e pega no fio certo. Aí você mas é o mesmo de lá. É o mesmo de lá, mas o lugar de começar é de cá. Entende? O lugar de começar é de cá. Você vai ter que perceber. Quem já mexeu com isso sabe, você chega no lugar, você pega as pontas do... É tão simples, do barbante, e puxa. Mas tão fácil. Ele saiu do trono, novo nome, o último eleito entrou. Tão fácil. Mas porque achou o fio certo. Você encontrou. Tem gente que não encontra, não quer ouvir, não quer aprender. Se chegar alguém perto de você para ensinar, para ouvir. Certo? Se chegar, você estiver mexendo no carro e
o engenheiro de General Motors aparecer ali, escuta ele. Porque foi ele quem fez o carro. Ele fez as peças. Ele idealizou tudo aquilo ali. Ele sabe como aquilo funciona. Então, se você quiser saber direitinho da Bíblia, como você encontra o fio da meada, você vem agora em Brana. Não adianta você procurar a igreja fulana, beltrana. Não, são todas adúlteras. Você tem que procurar o profeta. É a Bíblia Sagrada que diz, mas nos dias da voz da igreja católica, me perdoe. Mas nos dias da voz da presbiteriana, me desculpe. Mas nos dias da voz de Wesley, não, também não. Mas nos dias da voz dos pentecostais, também não está escrito. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, aí se cumprirá o mistério de Deus. Tem um lugar certo. Vocês ficam pegando o barbante do lado errado. Pega em Brana. Hoje não adianta você pegar um barbantinho que vem lá dos Estados Unidos, sem explicação, sem nada, com ideia deles mesmos que William Branham vai ressuscitar para poder revelar. E se não tem essa ideia hoje porque eles mudaram, eles me disseram assim, dizem que nós cremos na ressurreição isolada. Nós não cremos, não. Eles creem, a vida toda foi desse jeito, porque até agora, se não crê na ressurreição isolada, qual o novo nome? Me fala. O que são os trovões? Me diga. Quem é o sétimo selo? Responda-me. Ah, não sabe? Então, estão esperando o Branham ressuscitar para falar para eles, porque eles não sabem. Mas pergunte para a mensagem, pergunte para Laodiceia 38. O que são os trovões, Branham? Que são as revelações contidas nos 7 selos. Aonde está o novo nome, Branham? Diz, está dentro dos trovões. Mas aonde estão os trovões, irmão Branham? Diz, foi revelado nos 7 selos. Pergunta e resposta, número 478. Primeiro selo, 132. A gente é só ir lá. Agora o Branham está falando para ir lá. Eles não vão. Eles pegam o selo, lê o selo, só para aplicação diária. Selos não são mensagens apenas de aplicação diária. Se usa, mas não é isso daí. Selos é uma revelação dos mistérios escondidos desde antes da fundação do mundo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso seria aberto. E foi aberto. Quer dizer, hoje eu posso mostrar o novo nome. Ainda que eles caem. Olha que você vê um irmão capengando assim, meio bêbado, está meio tonto, é que ele não pode ouvir a verdade. Se ouvir a verdade, eles morrem. É como a gente está com uma doença ruim e o médico fala, é isso. Tem uns que, a hora que o médico acaba de falar, pronto, já caiu. Agora tem outros não, que já são fortes. Não, Deus já me curou. Pelas suas pisaduras já fui sarado. Aí o médico fica até espantado com os indivíduos desses. Você tem que tomar crentes que creem na palavra, que creem na mensagem do irmão Branham. Olha que tempo que a gente vive, que privilégio que nós temos. Eu não vivi nos dias do irmão Branham, mas eu participei da mensagem dos primeiros passos que o irmão Branham pregou, que é batismo em nome de Jesus Cristo, deidade e a vinda do Elias. Eu dei meus passinhos nisso daí. Mas logo em seguida, graças a Deus, nós mudamos de dispensação, saímos de Laodiceia. E diz, não, mas não pode, que a Laodiceia vai até o rapto. Vai, mas vai com vocês, que são ignorantes, que vai para lá. Mas eu não. Eu já saí dela para poder ter os trovões revelados, os selos revelados. Isso é o que diz o irmão Branham, Festa das Trombetas 206. Exatamente, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, ele diz, a noiva conhecerá os mistérios. E o sétimo anjo já tocou a trombeta faz mais de 40 anos. Ele já tocou a trombeta. Não vai tocar mais. Não adianta nem esperar. Você vai fica esperando aí.
Ele não vai tocar. É como Israel. Israel está esperando aquele Messias. Eles vão se surpreender. Vão surpreender mesmo. Israel vai se surpreender. A hora que eles olharem, dizendo, mas nós estamos esperando o Messias. Chega Moisés e Elias. Mas estamos esperando o Messias. Os seus pais mataram o Messias lá atrás, você está esperando o Messias? Agora é dias de Moisés e Elias. O ministério messiânico foi para nós agora, os gentios. Você pode ver que quando o ministério messiânico chegou para os judeus, o judeu ficou cego e nós enxergamos, que era o gentio, no tempo de Jesus. Agora que o ministério, outra vez, chega para o gentio rejeita, e Laodiceia é cega. E a mensagem volta para os judeus outra vez. Aí a mensagem vai para lá. Então, nós estamos aqui só para nos preparar, dando os últimos reparos no vestido para sair. Certo? É o que estamos aqui. Agora, só de entender e saber, eu vivo nessa dispensação. Dispensação que o irmão Brana pregou batismo, dispensação que o irmão Brana veio como filho do homem, fazendo o casamento do crente com a palavra, provando sua palavra 236, e vivendo também nos dias do sétimo anjo. Eu estou vivendo mais, você está vivendo mais. Eu não alcancei lá atrás, na América do Norte, mas aqui na América do Sul, graças a Deus que nós alcançamos mais coisa. Nós podemos crer no irmão Brana, nós podemos crer em Elias, crer no Filho do Homem, crer no sétimo anjo, e mais um passo ainda. Temos o ministério da esposa de Cristo no Brasil também. Porque a esposa fala o que o esposo fala. Ela come o livro e o livro é Cristo. E Brana foi o revelador do livro. E nós estamos exatamente ligados ao sétimo selo, que o sétimo selo é Brana. Sétimo selo 152 e 201. Então não tem jeito de sair disso aí. O negócio é crer. Deixa eu ir para frente. É hora de jogar saquinho de amendoim fora. Certo? Entendeu? O que é isso? É o sinal vermelho da luz da sua vinda. Tem muito saquinho de amendoim que você pegou aí na mensagem, que os outros te ensinou e que não é verdade. Os outros interpretou, mas não é verdade. Joga esse saquinho fora. Joga esses amendoim fora. Porque já apitou o trem. Já terminou as eras. Já passamos pela era de Laodiceia. Lá eu não volto mais. Atrás não volto mais. Tem gente que canta e depois volta. Saul cantou, depois voltou. Saul matou feiticeiro, depois um dia ele foi lá na feiticeira. Buscar Deus na feiticeira. Tem gente que sai da católica e depois vai lá buscar nela outra vez. Tem gente que sai das denominações e volta lá outra vez. Eles voltam atrás, é como o porco voltando ao espojador de lama e o cão voltando ao vômito, como diz o adágio de São Pedro. Agora, isso é verdade. Que hora que estamos vivendo? Dispensações, tempo? Não, é eternidade. Já passamos por tanto tempo, tempo das eras, tempo do Filho do Homem, tempo de Elias, tempo do sétimo anjo. Já passamos, agora comemos o livrinho. Apocalipse 10, 8 a 11, comemos o livrinho. Tem gente que não dá conta de comer, fica falando prosapiando à toa. Não dá conta de comer, fica quieto, deixa nós comer. Se você não come, fica querendo atrapalhar os outros. Conversando na hora que os outros estão comendo. É tempo que nós estamos comendo o livrinho. E tem hora que eu estou pregando e tem gente aí querendo pregar para os irmãos ali na técnica. E não adianta, irmãos, vocês quererem dar alimento para eles. Eles estão perdendo o alimento do púlpito. Não atende. Por quê? Porque o alimento está saindo, eles estão rejeitando, combatendo, querendo jogar veneno de lá para cá, contrário às coisas. Deixa de lado. Olha, entra no seu barco e zarpa. Deixa-me quieto.
Ou ver se eu fico ligando para outros aí, atormentando os outros. Se eles não crê, não crê. Amém também. Se não crê, amém, filho. Se crê, amém. Se não crê, amém. Agora, não me atrapalhe. Eu creio nisso daqui. Isso é verdade. Me prove o contrário. É como falo com os pentecostais. Me prova o contrário, que tem batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostra um. E eu te mostro 5 em nome de Jesus Cristo, ou mais. Me mostra um falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, me mostra alguma coisa que os selos não foram revelados. Eu já encontrei parágrafo lá em 64, que o irmão Branham disse que o Cordeiro está no trono. Você pode encontrar onde você quiser. Irmão Branham falou que ele saiu do trono para revelar os selos. É assim como a era de Laodiceia, que o irmão Branham disse que terminou e diz ela vai até o rapto. É a mesma coisa. Isso é para eleito, isso não é para qualquer um não, é para eleito. O eleito entende, o selo foi revelado, então a era terminou. O tempo acabou. Olha que hora que nós estamos vivendo. Os judeus, o que eu li aqui, agora tem que encerrar, não tem jeito. O que eu li, olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmão, houve o tempo dos gentios. Nós tivemos 7 eras da igreja, que foram o tempo dos gentios. Mas quando chegou na última era da igreja, que é Israel em 48 voltou para sua pátria, chegou o tempo da plenitude dos gentios. Agora, os gentios já acabou. Sua era terminou. Ou você crê em Brana ou está perdido. Ou você crê na revelação dos selos ou está perdido. Você pode fazer oração quando você quiser, levantar dinheiro do povo, comprar terreno, comprar casa, fazer o que for, comprar televisão, em rede de televisão, comprar o que quiser. Não importa, está perdido. Porque Deus já mostrou que o tempo terminou ali. E agora, Israel é que vai receber os 2 profetas, e nós é que recebemos o profeta Elias, o 7º anjo, para nos preparar, para nós sair de cena, para que possa Israel, que voltou para a sua pátria, receber os 2 profetas. Eles não podem receber os 2 profetas enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos sair daqui. Aí eles recebem os 2 profetas. Isso é assim, diz a Bíblia. É assim, diz o Senhor. É o que o profeta tem ensinado. Então, olha que dispensação nós vivemos. Passamos da era de Laodiceia, ficamos conhecendo Pai, Filho e Espírito Santo, fomos batizados em Pai, Filho e Espírito Santo, aí conheci batismo em nome de Jesus Cristo, fui batizado em nome de Jesus Cristo, recebi o batismo do Espírito Santo, teve o meu bom período que eu falei línguas. Mas a Bíblia diz, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O povo nunca percebe isso. O que é perfeito é a palavra que vinha no último dia. E o que é em parte são os dons. Eles nunca percebem isso. Então essas coisas são aniquiladas quando a palavra chega. Você pode pular, gritar o quanto você quiser. Por isso William Branham diz, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Primeiro selo 132 da primeira tradução de Goiânia. Então se você já tem tudo isso, o que quer mais? Tem toda a revelação. Eu estou comendo e descansando. Isto foi o que Ruth fez. Ela decidiu, ela serviu, aí ela descansou. Agora é hora de descanso. Você tem que saber, tem uma mensagem que dá descanso para a alma. Não é para o físico, não. No físico você vai ter aflição, mas na sua alma você tem descanso, porque esta é certa. A mensagem é verdadeira. Pai Celestial, te damos graças por ter o privilégio de viver o período de Laodiceia, o período do Filho do Homem e agora o período da noiva, a esposa que tem comido o livrinho. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A noiva de Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouviu a sua voz, foi indo logo após pro casamento.
que ele dá, Pai nunca desprezava, fez uma vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do templo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do templo. Não fiquem na Odisseia, deixa a louca ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através do selo podia se casar. Com esse compromisso, ela vai com Cristo no eterno morar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: como a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é o sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente.